maravilhosa, a história do Chico é encantadora. Ele é esse cara que costura uma fé que é tão singela, que tem a ver tanto com a vida, tem a ver com um modo de viver e de existir que encanta todo mundo, e encanta há anos, né? Não é uma coisa de agora. Eu tenho falado isso. É muito fácil ter gás para fazer uma coisa um mês. Fazer uma vida inteira é uma coisa difícil. E você tem essa vida. Então vamos lá. Parlamento. Então você vem desse movimento com fé, unindo fé e política, você falou referências da teologia da libertação aqui, pega todo o processo de ditadura, supera a ditadura, vem democratização, e você chega ao parlamento. E se depara com essas outras, com pessoas que têm representações como você, mas também representações que distorcem, né? Você conviveu anos com felicianos, conviveu anos com figuras que não merecem nem que a gente fique citando. Então, queria que você falasse um pouco de como que é isso. Olha, Wesley, primeiro uma referência. Você falou que me conheceu o nome das Patriciatas em memória de Edson Luiz de Lima Souto, estudante, e frequentava o restaurante estudantil popular do Calabouço, no centro do Rio. Pois também na morte do Edson eu me lembro perfeitamente. Eu estava na Tijuca, onde eu morava, saindo do colégio de aplicação, tinha um horário lá de dia inteiro, quando veio a notícia, mataram um estudante. Eu imediatamente peguei um ônibus, 606, na época tinha uma companhia municipal de transporte no Rio, CMTC, CTC. A gente fomos para lá e na atual Câmara Municipal, que era a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, houve um velório forte. A Polícia Militar queria tomar o corpo do Edson para impedir, inclusive, o ato político crescente. Não conseguiu. O povo foi avolumando, velamos ele a noite inteira. No dia seguinte teve um sepultamento no cemitério São João Batista com um cortejo que saiu a pé da Cinelândia até o São João Batista, lá em Botafogo. E muito doloroso, uma dor pungente, não foi inutilmente. A gente conseguiu fazer daquele momento um repúdio a uma ditadura que matava um jovem do Pará que estava no Rio tentando conseguir estudar, melhorar a vida e foi extirpado. Eu adoro música popular e Deus também me deu essa bênção para conhecer muitos dos nossos, a minha geração, né, dos nossos músicos. O Bituca Milton Nascimento, ele fez uma música com o Ronaldo Bastos chamada Menino, e tem um refrão que todo mundo conhece: cala sobre teu corpo, consciente na tua morte. Quem grita vive contigo. Então, relógio no chão da praça, batendo ali, avisando a hora que a bala traçou. Enfim, a gente viveu nesse tempo da ditadura a resistência que também foi muito da arte e da música. Nós perdemos. As nossas canções eram muito mais bonitas do que aquelas dos que nos venceram. Em geral, eram marchas militares. Tinha uma novela, não sei se a novela chamava Pavão Misterioso, mas tinha uma música do pessoal do Ceará chamada Pavão Misterioso. E no final termina assim: eles são muitos, mas não sabem voar. Então, olha, o Edson ficou como um símbolo. E às vezes, quando tem esse data, do 28 de março, eu fico fazendo esse passeio na minha mãe. E olha, você sempre apareceu para mim como um símbolo de esperança, de sinal assim bacana, porque para quem já é coroa, ver um jovem com essa sua garra, com essa sua mística, com a sua combatividade, com a sua capacidade de comunicar, com a sua abertura de espírito, olha, é um presente divino, eu acho. Ninguém é perfeito, ninguém tem vocação para santo, mas a gente é esforçado, né, para pisar na bola, para
Quando você faz esse trabalho de solidariedade ali, como muitas iniciativas têm acontecido, não é só falar na sociedade justa, ninguém vai passar fome, um SUS funcionando, ninguém mais vai morrer por falta de atendimento e tal. Tudo bom, você precisa projetar, tem que ter projeto político, tem que defender políticas públicas contra as privatizações de tudo. Agora, concreto, dia a dia, você, se tem duas camisas e alguém está assim, uma dá, aquela está sobrando, que alguns chamam de caridade, que eu acho que é fundamental. É bonito, é um gesto mais imediato. E não é para a pessoa ficar preocupada com o pedinte, não. Você dá a comida na emergência, o Estado devia fazer isso. Mas se ele não faz, a pessoa não pode correr. Mas com a outra, você dá a mão a ela e erra para todos de punho cerrado lutar pelos direitos. É isso que você, sua turma, ninguém faz nada sozinho, tem feito. Quanto ao mundo da política institucional, a pergunta que eu mais respondo, quando alguém quer saber um pouco da minha história, quando você entrou. Talvez você já ouça essa coisa, porque é típica de quem, por desinformação, não é por dificuldade, muito menos por burrice, é típica de quem não entendeu que a política está na vida. Não são duas instâncias diferentes. Eu respondo, eu entrei na política quando nasci. Dois jornalistas fizeram a minha biografia. Eu falei, cara, espera eu morrer. Não, eu consultei meus filhos, as mães deles, todo mundo achou boa ideia. Meio precoce, né? Mas está lá, chama Caminhos de um Aprendiz. E eu começo fazendo essa referência, não fosse professor de história, né? Um velho professor de história. Meu próprio nascimento já é fruto de circunstâncias político-geográficas. Sou filho de um piauiense de alto lugar. Na primeira vez que eu fui lá, tinha um curso de estacionamento de jegue, jumento, que era o dia da feira, sábado, não dava para passar no centro da cidadezinha. Sou filho de um piauiense de alto lugar que veio para a capital federal, naquela época, para tentar melhorar de vida, um retirante, no certo sentido. E filho de uma paulista do interior, cujo pai tinha um pouquinho de mais posse, uma terra. O neguinho gostou da filha do Madeira. Minha mãe era clara, de olhos azuis. Meu pai era um cabeça chata, e careca, falante, segundo de papo, carinhosíssimo. Eu só tive o privilégio da companhia dele por 13 anos na minha vida. Ele morreu muito novo, com 60 e poucos anos. Minha mãezinha foi até 97. Delícia. Viludo na pele enrugada. Puro sentimento. Bom, e uma paulista casou com um piauiense e eu nasci no Rio de Janeiro, que era a capital da República. No governo Dutra, finalzinho, logo depois o Vargas. Tudo isso é o contexto. Uma política, no sentido amplo, está na nossa vida. Agora, a pergunta de entrar para a política significa quando você disputou um mandato e foi eleito. Eu também sou chato. Eu disputei um mandato da Associação de Moradores, antes do Grêmio Estudantil. Eu estudei política também. Não, mas não é isso que eu estou perguntando. É quando você foi eleito para ser vereador. Eu falei, primeiro eu me filiei a um partido. Só me filiei a um partido. E o partido é importante, porque dá uma dimensão coletiva da política. É que no Brasil os partidos são uma esculhambação, uma vergonha, um amontoado de fisiológicos e corruptos, salvo raras e poucas exceções. Não tem escopo doutrinário, não tem lastro histórico, não tem projeto. Partido sério tem que ter visão de planeta,
de mundo, portanto, visão do país onde ele existe, tem que ser nacional e não só local, e tem que ter base social, ou seja, o ideário que ele formula e aperfeiçoa e reformula também, nada é estático e dogmático, tem que estar sendo confrontado com as realidades sociais, a dinâmica da luta de classes e posicionado os interesses que defende. Não pode ser universal no sentido de grandes questões que acaba ficando em cima do muro, vira uma geleia geral. Então, filiação a partido. Eu me filiei em 1988, quando deixei a direção da FAMERJ, Federação das Associações de Moradores. Aí eu tomei a decisão de filiar um partido. Antes eu tinha me filiado ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que eram os dois únicos, MDB e Arena. E o MDB tinha a ala adesista, conservadora, ligada à ditadura, e uma ala mais combativa. Era o chamado MDB autêntico. A gente elegia deputado, dali a 3 discursos no parlamento ele era cassado. Assim aconteceu com o meu saudoso amigo cristão também, evangélico, chamado Lisânias Maciel. Eu fazia campanha para o Lisânias, a gente fazia cola de arroz, sei lá do que, não me esqueci, para colar os cartazes da campanha. Era um tempo bem precário, mas bonito. Então era resistência, né? E aí eu me filiei ao PT em 1988 e disputei, nesse ano, o meu primeiro mandato de vereador da cidade. Fui eleito. Depois teve o segundo, depois eu disputei, outro dia eu estava fazendo essa conta. Eu já disputei fora Associação de Moradores, fora Grêmio Estudantil, mas eleições para política institucional, eu já disputei 10. Não espalha, não. E ganhou todas, né? Hein? Ganhou quase todas. Sim, ganhei 7 e perdi 3. Está 7-3 o placar. O jogo está se encerrando. Não vou dizer que encerrou totalmente, mas está de bom tamanho, né? Agora, curiosamente, nós, como nosso camarada irmão Jesus Cristo, não temos maioria na sociedade, não, Wesley. Nós somos uma minoria combativa, às vezes até heróica, mas todos os nossos pensamentos, tudo que a gente está falando aqui, ainda não tem densidade majoritária no mundo em que a gente vive. Mundo do consumo, do materialismo, do egoísmo, do hiperindividualismo. E faz tempo isso. Eu, nas majoritárias, dancei. 2 para prefeito. Disputei 2 vezes a prefeitura da minha cidade, Rio de Janeiro. Uma em 1996, pelo PT, contra a vontade da direção nacional. O Lula, meu amigo, só apareceu no último comício. O Zé Dirceu vinha aqui no Rio para tentar me convencer a não ser candidato e abrir mão para o Miro Teixeira, que era do PDT na época. O Vacareza, que era outro líder nacional, nem no PT está mais. Ele também, eu me lembro dele aqui na minha casa, para falar, filho, não, deixa para lá, está na hora da gente se aliar. E, na verdade, no final das contas, eu tive mais votos do que o Miro, por 1,5%, não fui para o segundo turno contra o que se elegeu prefeito Conde e quem? Sérgio Cabral, filho. Serginho Cabral ficou na minha frente. Perdeu a eleição para prefeito, mas depois, deputado estadual, presidente da Assembleia, né? E a história que acabou lá no presídio de Bangu, né? De maneira vergonhosa, né? O final dele, o seu início foi difícil, mas o final dele foi pior, né? Claro, claro. Mas aí depois eu disputei essa prefeitura, perdi, voltei para a universidade. Aí eu fui professor da rede pública municipal, de muitos colégios particulares. Depois eu fiz concurso para o UFRJ e estou lá até hoje. Voltei para o UFRJ depois das eleições de 96. Dali a 2 anos disputei um mandato de deputado estadual, fui eleito, exerci um mandato de deputado estadual. Aí em 2002, Lula lá e nós, fui
muito bem votado, fui deputado federal por 4 mandatos consecutivos. 1 pelo PT e 3 pelo PSOL. Aí agora, em 2018, lá vou eu na majoritária. Eu até brincava, quando estava em círculos menores, ou mesmo publicamente, algum pequeno comício, faz tempo que não tem grande comício, mas eu falava, gente, olha, eu perdi tudo que é eleição majoritária que eu disputei, com a Prefeitura do Rio. E senador é majoritária também. Dessa vez eu quero ganhar, hein? Vê lá o que vocês vão me arrumar. Mesmo assim, veio a onda Bolsonaro da extrema-direita, avassalou tudo, ainda carregou Harold Oliveira, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Estou achando que uma parte dos mais de 4 milhões que votaram nele, eu fiquei com quase 1.300.000. Eu não, nós, né? Porque toda campanha é coletiva, senão não funciona. É muito honroso. Foi a maior votação que eu já tive na minha vida. Majoritária, né? Majoritária. 2 blacks. Mas ainda assim ele teve quase 4 vezes mais votos. Mas eu suponho que uma parte desses eleitores do Flávio Bolsonaro deve estar muito arrependida ou muito surpresa. Ele anda mais sujo que pau de galinheiro, né? Então é uma coisa... A gente é a tal história, voto não tem preço, tem consequências. Toda campanha tem que ser pedagógica, o fisiologismo, o interesse menor, a pessoa, isso vai me dar um empreguinho, vai me dar uma vaga no hospital, vai isso, aquilo, essa venda do voto, porque tem os dois lados, o político que compra, o candidato que compra e o eleitor que vende, que se vende. Mas o prejuízo é muito maior do que ele individualmente possa ganhar. Eu sei, em Caxias, em cidades do interior, esse fisiologismo, essa relação de mercado com o voto, é muito mais forte até, embora ela tenha crescido. Eu acho que uma grande tragédia política brasileira é a gente ter tido, olha só, que coisa, 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, que social-democrata, moderado, de qualquer maneira ele sabe tudo isso que a gente está falando, ele é sociólogo, ele sabe o que é o fisiologismo, o clientelismo, o patrimonialismo. É um cara que escreveu muitos livros, eu estudei Fernando Henrique na faculdade, fiz curso com ele, aprendi muito. Ele nega, ele fica bravo quando dizem que ele falou, esqueçam o que eu escrevi. Mas, tendo dito ou não, ele esqueceu muita coisa que ele colocava nos seus livros. Mas não é um cara da política fisiológica rasteira. Né? Depois, 8 anos daquele mesmo que se dizia fruto da consciência política da classe trabalhadora. Nosso companheiro Lula. Depois, 6 anos de uma ex-guerrilheira, Dilma. Qual é a tragédia brasileira hoje? Parece que o fisiologismo, a degradação da política, o voto vendido e comprado, aumentou em relação a mais de 20 anos atrás, a nova república, que representou a superação do regime autoritário, ainda que essa superação tenha sido tutelada pelos militares, a Constituição de 88, que é a mais democrática que o Brasil já teve, não conseguiu superar uma cultura política degradada. E chegou a esse ponto culminante agora, que é o esgoto da política, porque é emoldurado por um pensamento autoritário, saudosista da ditadura, elogiador da tortura, uma escalada neofascista evidente. É o fim da isso é uma perplexidade. Os caminhos da história são muito surpreendentes, né? A gente tem que ver onde é que a gente errou para ter dado o Bolsonaro, né? E essa onda conservadora no Brasil inteiro. A segunda maior bancada do Brasil é a do PSL, que pode ter uma ou outra exceção. Agora eles racharam, né? Uma turma mais ligada ao Bolsonaro está sem partido. Ele ainda não conseguiu construir o seu. Seria o 10º partido da vida do Bolsonaro.
A maior parte desse homem que se vendeu com êxito como honesto foi no PP do Maluf. Mas ninguém olhou isso na hora de votar. Mas, de qualquer maneira, são políticos. Eu estava vendo hoje a matéria das fake news, a concepção de extrema-direita, que é rara no mundo, embora exista. Daí, o pior combate à pandemia no planeta é o do governo federal do Brasil. As práticas políticas mais vergonhosas do governo federal no Brasil. O episódio do ministro da Educação. Alô, galera que é estudante, que vive essa dimensão importante da vida, professores. Não há ministro da Educação mais patético e absurdo e inimigo da educação do que esse, que sai de maneira melancólica. Aquela despedida dele, ele saiu fugido, foragido, é um foragido. O ministro do Meio Ambiente é inimigo declarado e processado por isso, do meio ambiente, por aí vai. Me permito, os alunos sempre me perguntaram o seguinte: o pessoal gosta de personalizar a política. Professor, qual é o melhor presidente que o Brasil já teve e o pior? Eu sempre me recusava a responder. Eu falava, depende do contexto. Você pode ter o melhor e o pior na República Oligárquica, na República Velha. Talvez o Rodrigues Alves tenha sido um dos menos ruins, mas dentro do esquema oligárquico, do café com leite, da dominação dos grandes fazendeiros. Getúlio Vargas, qual Getúlio? E a gente tem 4 Getúlios em um só. O do presidente provisório da Revolução de 30, o Getúlio de uma Constituição mais autoritária, inspirada na Constituição polaca, polonesa, com alguns elementos do fascismo italiano, de 34 a 37, o Getúlio do Estado Novo, com plenos poderes, centralizador, autoritário, o Getúlio que volta nacionalista nos braços do povo, a partir de 51, foi sucesso. Você lembra do Carnaval de 51, Wesley? Eu te vi sambando, fantasiado de odalisca, cantando assim: pega o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Sucesso no Carnaval de 51, falando do Getúlio Vargas. Pega o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, voltou à presidência. Então tem 4 Getúlios num só. Qual o melhor, o pior? Mesmo os generais da ditadura, o Castelo Branco era de uma concepção golpista, autoritária, ditatorial, mas um pouquinho mais sofisticada do que a linha dura do Costa e Silva e, sobretudo, do Médici. Já o Geisel, com aquela cara de pastor alemão, ele era luterano também, violento. Mas ele falou, vou fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Então tinha nuances, mas agora eu posso dizer, seja qual for a circunstância e a situação, o pior governo da República que o Brasil já teve é o de Jair Bolsonaro. Não precisa, se fizer os melhores momentos, ou seja, os piores momentos daquela reunião ministerial famosa, o alto escalão de baixo calão, você vê, ali não tem projeto, não tem plano, não tem articulação mínima, não tem princípios, não tem ideal civilizatório, não tem planejamento. É um caos capitaneado por um destituído. Agora, com o viés da extrema-direita. O trabalho deles é desmontar todas as políticas públicas e sociais que o Brasil, a duras penas, entre avanços e recuos, construiu. Então, nós estamos numa noite sombria, mas, como dizia Dom Helder Câmara, outro que eu tive o privilégio de conhecer, quanto mais escura a noite, mais carrega em si a madrugada. Fé é isso. É acreditar que vai amanhecer apesar das trevas. Chico, é muito bom te ouvir. É muito bom porque é isso. Você traz uma mística e uma alegria. Eu ficava aqui o tempo todo rindo. Você é bom de conversa, você é bom de papo, de bater papo. E aí, lembrando algumas coisas assim dessa trajetória que a gente vai conversando aqui, o Brasil tem pouca cultura democrática participativa. A gente tem muito tempo de autoritarismo, muito tempo de clientelismo, né?
onde os benefícios foram trocados com a população. O racismo estrutural do nosso país é uma marca muito forte disso tudo, né? Porque a gente tem áreas que foram deixadas, que como o plano era o extermínio de um povo, a ausência do Estado era total em certos lugares, né? Então, a população meio que teve que sobreviver sem os serviços básicos do Estado. A Constituição de 88 eu considero um marco muito forte de transformação do nosso país, porque ele dá voto para a maioria das pessoas. Então, há 30 anos atrás, a maioria das pessoas não votavam. Não votavam, seja porque a ditadura impedia esse direito, seja porque os analfabetos também não tinham direito a votar. Então, 88 tem uma expansão. É a primeira vez que o racismo é considerado crime na nossa Constituição. Então, a lógica de um Estado com serviços, né? Então a gente tem o SUS, que hoje a gente viu como que é importante a criação de mecanismos como o SUS, como um sistema de educação mais universalizado, enfim. E aí a gente tem 30 anos dessa Constituição e a gente vê um desgaste, porque os projetos que competiam também depois dessa Constituição se mostraram de alguma forma insatisfatórios, como você colocou, né? Até os projetos que nós acreditávamos que nós queríamos ir além, deixaram a desejar do tamanho do nosso sonho, do tamanho daquilo que a gente acredita como um mundo ideal. A minha geração chega a uma geração sem muita esperança, uma geração muito desesperançada, muito achando que o mundo é isso aqui, que não vai se mudar. Eu sou um sonhador, eu acredito que a gente luta para a transformação do mundo. É difícil, mas a gente faz isso, enquanto a gente luta para a transformação dele, a gente transforma ele no processo. Se a gente deixa de acreditar, a tendência é a gente se adaptar, se acomodar, reproduzir várias práticas. Criar uma cultura de coletividade, de participação, é muito importante. E mesmo quando se vê que a criminalização da política, né? A política é vista como algo feio, negativo, justamente para as pessoas não participarem. Porque aí elas ficam nas mãos de bem poucos que têm um domínio profissional e financeiro daquilo, econômico, então que lidam com a política como uma forma de levar vantagem. Na minha cidade tem muito isso. O cara que leva vantagem da empresa de lixo, o cara da empresa de ônibus que leva vantagem, o cara que leva vantagem da venda de terra ilegal. E agora a gente está num desafio. Eu lembro quando você falava isso, a partir de junho de 2013, você fala, gente, nós entramos no interregno. Eu lembro muitos debates você falando isso, onde as antigas construções, que já não satisfazem mais, ainda não foram totalmente findadas, mas o novo ainda não se colocou. E nesse interregno a gente vê uma disputa de um novo velho, de um novo autoritário, de uma direita que é diferente do que era uma direita dos últimos 30 anos. É isso. Aqueles que estavam no submundo, que hoje emergem e se colocam como uma nova política, mas uma política viciada, destrutiva, voltada para a morte. E o Bolsonaro foi a junção de tudo isso, né? O Bolsonaro juntou muitos fatores diferentes. Ele dialogou com vários sentimentos da população, parte dele já existente, um conservadorismo que está entranhado em nós, então um racismo, um patriarcado, que a gente reproduz muitas vezes sem nem perceber, e que está em nós. Ele dialogou com vários sentimentos de insatisfação, mas que colocam o erro no lugar onde não está. Então é isso, no meio de uma crise econômica, todo mundo quer saber quem é o culpado dele estar perdendo, né? E Bolsonaro transformou o PT no culpado, transformou o bandido que rouba seu celular no culpado, e para isso a solução era a justiça, para isso a solução era a punição, e aí veio nisso um monte de setores do judiciário junto, enfim, um monte de sentimento antipetismo misturado com a coisa. Enfim, ele fez uma junção, esse sentimento de salvação, né? Que as pessoas, em vez da participação, vem o poder centralizador único que vai solucionar tudo e dar um jeito na coisa, uma lógica patriarcal, viciada, que dialogou com muita gente na igreja, eu lembro. Enfim, e a gente está nesse cenário agora, dessa direita no poder, destruindo a Constituição de 88 já há algum tempo, desde o golpe se vem mexendo nisso,
e a esquerda ainda com muita dificuldade. E eu tenho muito pensado sobre isso. Primeiro que eu já te disse, né, eu admiro muito a sua trajetória, eu acho que ela fala parte das coisas que a gente precisa fazer. Não perder de vista a luta popular, a conexão com os movimentos, não perder de vista isso que você falou agora, essa coisa da caridade. Eu tenho usado muito uma coisa dizendo o seguinte: isso não é caridade, isso é diálogo com a necessidade da população. A gente não dá conta de responder todas as necessidades, mas a gente indica que ali há um problema e que esse problema precisa ser resolvido num projeto estrutural. É isso que a gente faz desde o Grêmio Estudantil. Você briga pelo bebedouro para dizer que o bebedouro está ruim, mas que o problema não é o bebedouro. O problema é todo o sistema educacional que funciona. E fazer isso é pedagógico. Isso que o que a gente fala de pedagógico. Que isso está no cotidiano, isso dialoga com a vida, com o dia a dia da pessoa. Falar se serve para comunicar. Eu fico vendo você usando as poesias, as músicas, porque isso comunica, isso fala com as pessoas. E eu tenho pensado muito, e uso você sempre como referência, já disse isso, para pensar esse processo de um novo projeto. O Brasil precisa de projetos. E eu acho que tem uma junção de coisas. Quando a gente fala de fé, eu acho que hoje a gente precisa dialogar com a fé. O nosso projeto precisa ter esse diálogo. O nosso povo é um povo que tem fé, gente. Não tem como negar isso. Se você for em qualquer comunidade, qualquer favela do Rio de Janeiro, você vai ver as pessoas, elas têm fé. E não dá para dizer que essa fé menosprezar essa fé. Pelo contrário, ela tem um potencial que é usurpado por lideranças, que são lideranças que estão com um projeto de poder, com um projeto econômico, e que usam-se dessa fé das pessoas, mas a fé é genuína delas. Então, dialogar com essa fé, dialogar com a negritude, eu acho que isso é um avanço muito importante. Eu vejo você tem falado ultimamente muito sobre as questões raciais, eu tenho ficado assim, falei, cara, é isso. Eu acho que tipo assim, enquanto a galera estava discutindo várias coisas, eu lembro na época dos atos, eu falava, poxa, mano, a discussão sobre os atos é válida, é uma pandemia, não é uma coisa simples, mas eu lembro que você sempre citava a questão racial nos posts, e eu falava, era isso, assim, a gente precisa discutir isso no Brasil, porque se a gente não supera o racismo no Brasil, muitos dos outros problemas, a gente fica enxugando gelo, e a esquerda, às vezes, do século passado, não entende isso, acha que não, essa não é uma discussão, porque não passa, quando é uma discussão central no país que a gente está, enfim. Então, eu tenho defendido muito isso, o diálogo com a necessidade, o diálogo cotidiano, com linguagem, apresentando utopia e juntando diferentes segmentos, juntando aqueles que são de esquerda, que estão na luta, juntando aqueles que têm fé e que a gente pode disputar para uma fé libertadora, e juntando aqueles que também querem fazer uma discussão racial. Assim. Esse misto de coisas, eu acho que pode dar um novo projeto. Eu até brinco, eu digo, eu não sei se o nome disso é socialismo, bem viver, reino de Deus ou quilombismo. Mas eu sei que isso é um mundo que não é igual ao que está agora. Então, queria ouvir você falando assim, o que você tem pensado de saídas para o nosso país? Assim? Primeiro, Wesley, bom, você abriu uma temática aí riquíssima e vasta, nem essa segundo tempo da live, do ao vivo, vai ser suficiente. Mas eu acho, primeiro, um olhar histórico, do qual o nosso povo é privado. Aliás, essa semana vai se votar no Congresso Nacional a manutenção ou derrubada do veto absurdo, mais um, do Bolsonaro, a um projeto de cuja feitura eu participei muito, vem, portanto, de bastante tempo. Projeto de lei que regulamenta a profissão de historiador. Acreditem, Bolsonaro vetou isso. Isso que é reserva de mim. Ele odeia a história, ele sabe que ele está na contramão da história, então ele precisa negar até a história. Eu espero que o veto seja derrubado por deputados e senadores. Mas, de qualquer maneira, por que ao povo brasileiro é sonegada a possibilidade de uma compreensão histórica? Que aqui no Brasil, pelo que eu vi, é muito menor do que no Uruguai, na Argentina, no Chile, na própria Bolívia, de uns tempos para cá, em Cuba, nem se fala, quase todos os países da Nuestra América, o povo, a média, o senso comum, tem uma percepção da sua própria história e, nesse sentido, uma autoestima enquanto sociedade, enquanto coletividade, muito maior que a brasileira.
E nós temos raízes históricas para a exploração de classe e a discriminação de raça. Elas caminham, como você disse, juntas, estão imbricadas. O machismo com o patriarcalismo, o racismo com a continuidade da escravidão. Tudo isso tem um lastro histórico muito forte na formação da sociedade brasileira. O Darcy Ribeiro tem, talvez, a obra síntese, ele até considera assim, dos muitos livros que escreveu e dos muitos estudos que fez, um chamado O Povo Brasileiro. E lá ele diz o seguinte: nós somos um povo maravilhoso, com potencial enorme, multiétnico, plurirracial, mas somos um povo feito de povos desfeitos. Nós temos os nativos aqui que foram acossados, dizimados, interiorizados, explorados, genocidados. Nós temos os povos, no plural, da África, trazidos para cá sob o tacão da escravidão, exploração absoluta. Um escravo de canavial no Brasil vivia no máximo 10 anos quando chegava aqui. Da área das minas, extração do ouro e dos diamantes, 5 anos, tais as condições insalubres de trabalho, da exploração, enfim. Nossa raiz africana, que é tão forte, nós somos exemplos disso. Olha aqui, nossas caras não são de um senegalês, de um congolês, de um moçambicano lá nascido, mas nós temos, como o Brizola dizia, corre em nossas veias em 80% ou mais o sangue negro. Então, o povo da raça Brasil é um povo africano também. Povo africano que entrou aqui debaixo da maior exploração. 3 P's, pão, pano e pancada. Mesmo os portugueses que vieram para cá, e às vezes numa situação pela necessidade heróica, atravessar o oceano naquele tempo não era fácil, né? Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Isso é Fernando Pessoa. Quem quiser ir além do cabo bojador tem que ir além da dor. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então essa epopeia, chegar num território hostil, desconhecido, um clima tropical diferente, era um espanto. E tinha muito degradado, muito banido, muito exilado. Deu esse povo brasileiro maravilhoso, mas ainda pouco consciente dos seus direitos. E aí a gente dá o corte para a Constituição de 88, que você disse bem, foi uma peça elaborada, e toda lei é assim, num ascenso dos movimentos sociais, jamais visto na nossa história. Sindicatos autênticos, movimento das mulheres, movimento negro, movimento dos povos indígenas, nativos, dos quilombolas, os sindicatos autênticos, de onde emerge uma figura política como Lula. Era aquele ascenso que deu essa peça jurídica muito bonita chamada Constituição de 88. Se ela fosse cumprida à risca, ela revolucionaria o país. É a primeira vez num texto constitucional brasileiro em que há um capítulo exclusivamente dedicado ao meio ambiente, um aos povos indígenas, que caracteriza o crime do racismo, enfim. A gente avançou muito agora. É outra tradição bacharelesca do Brasil. Entre a lei e a vida tem um abismo. A prática do nosso ordenamento jurídico é dada a interpretações as mais variadas. Tem gente aí agora, estúpida e fascistoide, dizendo que a Constituição autoriza intervenção militar no artigo 142. É uma falácia, uma balela, uma mentira de quem quer ter plenos poderes contra os interesses da maioria. E a gente vive isso que a gente chama de interregno. Viu? O velho não morreu e o novo ainda não nasceu. Essa formulação é do Antônio Gramsci, que no cárcere, lá na Itália de Mussolini, escreveu 35 ou 36 caderninhos manuscritos com reflexões. E ele fala dessa situação de intervalo trevoso, em que uma ordem não se realizou plenamente e morreu,
e a outra que ainda não se afirmou. Então fica uma zona de sombra, e ele diz, de onde emergem figuras monstruosas e fantasmagóricas. Eu cito o Eduardo Cunha, que já teve muito poder no Brasil, a ponto de articular a derrubada da Dilma. Eu cito agora Bolsonaro, que conseguiu surfar na onda da negação da política. E, incrível, foi competente nisso. Se vender como símbolo da negação de tudo que está aí, como um político independente e honesto, e contra o sistema, tudo que ele não é. Mas, olha, quase 58 milhões de brasileiros entraram nessa. Eu sei que uma parte está arrependida, está decepcionada, mas num primeiro momento não vai para qualquer opção que possa ser mais confiável. Quer rejeitar tudo, não quero mais saber de nada, vou anular o voto, eleição não adianta nada, partido todos são corruptos, tem essa história toda. A gente tem que fazer uma batalha cultural muito intensa. Se você disse bem, Wesley, a nossa cultura democrática é muito frágil, porque cultura democrática pressupõe politização, interesse social e vontade de participar. A maioria das pessoas se escuda, inclusive na mixórdia da maioria dos partidos, na politicalha reinante, para dizer, viu, por isso que eu não quero nem saber. Tem gente que fala, eu não voto em ninguém, né? E depois reclama dos impostos, da falta de luz, da falta de água, da rua esburacada. Falei, bom, mas se você não votou, você não tem nem direito de reclamar. Uma vez um cara, quando eu falei isso, falou, mas eu pago imposto. Ele quer ser o cidadão individual, né? Restrito. Eu pago imposto, quero o meu serviço, agora não voto em ninguém, não me interesso pelo curso dos acontecimentos políticos. É uma batalha, nós temos que caminhar na direção de mudar essa cultura. E, por fim, tem que ter a dimensão do sonho, da utopia, né? Todo mundo tem que ser um pouco imagine, do John Lennon, né? Todo mundo tem que sonhar com um mundo melhor, básico. Hoje de manhã eu fiz uma postagem no Facebook, eu estava meditando aqui sobre essa quarentena e o pós-quarentena, que a gente não sabe quando vai ser, vai demorar muito, a gente está no ápice dela no Brasil, porque a política do governo federal é criminosa, né? Teve intervenção militar no Ministério da Saúde, gente que não sabe nada de saúde pública, despreza a ciência e tudo mais. Muito bem. E o pós-pandemia? Eu oscilo nos meus sentimentos. Às vezes eu fico esperançoso que a gente vai ter um mundo menos consumista, mais austero, mais igualitário, com mais governo de fato, valorizando o poder público. Quando eu vejo que começam a abrir, a turma vai às lojas, uma vez eu vi na televisão a cena aí do calçadão de Caxias, como o pessoal tem necessidade de ficar olhando as lojas e tal, às vezes nem vai comprar, não tem nem dinheiro para comprar, mas aquele aglomerado para olhar o altar dos novos santos da sociedade capitalista. Os santos são as coisas, os objetos, o que eu posso comprar, o culto ao ter. E onde tem culto ao ter, falece o ser, ele fica doente. Então eu falo, poxa, a gente vive a sociedade de consumo total. Aí eu peguei um francês lá, um filósofo, que fala do tempos pós-modernos, do hiperindividualismo e do hiperconsumismo. Que as pessoas têm sede de novidade. Você tem que trocar a sua roupa, tem que ter uma roupa nova, tem que ter uma comida nova, tem que, se puder viajar, um lugar novo para conhecer. Que a sociedade da repetição, do apego, da tradição acabou hoje. Tudo é o speed, tudo é o consumo rápido, tudo é descartável. E eu falei, isso aí é muita filosofia, ninguém vai ter saco para ler essa postagem. De repente já tinha mais de 100 compartilhamentos e outro tanto de comentários, em 1 hora e pouquinho, e gente falando da sua angústia, que mundo vem aí. Agora, uma coisa é comum, se a gente está vivendo tempos distópicos de negação da utopia e do sonho,
é aí que a gente tem que afirmar mais e mais a utopia, o vir a ser, a possibilidade de uma outra humanidade. A gente devia ficar angustiado com dados científicos que dizem que a vida vegetal e a vida animal e os ares que respiramos ficaram melhores no mundo inteiro por causa da pandemia e do isolamento social. O ser humano não faz a menor falta pro planeta Terra, para a Gaia, para a dinâmica da biosfera. E, no entanto, nós que conseguimos admirar essa beleza, Laudato Si, falar sobre o cuidado da casa comum, a gente tem que se preocupar. O que é o ser humano nesse ambiente, com essas nossas singularidades maravilhosas? Que civilização a gente criou, que quando a gente para, a água fica mais limpa, o ar fica mais puro, e as flores florescem mais. Tem alguma coisa errada na nossa civilização, ela é envenenadora. Utopia é o não lugar, é exatamente isso, pensar que pode ser diferente. Se voltar depois da pandemia até uma próxima, né, que vai vir, e a gente continuar igual ao velho normal, a gente está se condenando à morte. Então, utopia é uma nova cultura, uma nova maneira de produzir, consumir, distribuir, superação da carência. A humanidade que explora os espaços siderais, ter bolsões de miséria total, quantas pessoas... Uma coisa que muito me impressionou quando eu fui a Cuba, eu fui lá 2 vezes, foi um outdoor. Nesta noite, sei lá, 500 milhões de crianças vão dormir ao relento ou em condições insalubres. Nenhuma delas é cubana. Então, o elementar, né, de garantir, especialmente para as crianças, teto, afeto, alimento, é um desafio. Virou utopia, mas utopia que se realiza, né? Utopia possível. Fora, se a gente não faz política, e mesmo se disputa eleições, para falar da política institucional, se filiar um partido sem essa dimensão, não vale nada. É só mesmo para se dar bem e reproduzir a desordem estabelecida. Não, muito bom ouvir você falar, muito bom ouvir você apresentar tudo isso. E é isso, assim, eu quero continuar caminhando, eu quero continuar acreditando, pensando nessa nova fase que a gente precisa fazer, nesse mundo novo que a gente precisa construir. E você é esperança, você é inspiração para isso. Agradecer, eu acho, por ter feito essa live com você aqui. Acho que todo mundo gostou. Foi 1h30? 1h30. E essa segunda etapa aconteceu o mesmo fenômeno. E isso não é toda live que acontece. As pessoas foram entrando ao longo da live e a gente não foi. Geralmente a live começa num baixo, dá uma crescente e dá uma estabilizada e no final cai. A live com você, pelo contrário, mais gente foi vindo, foi entrando e achei isso muito legal, porque a gente voltou agora, há poucos minutos a gente está em 43, 45, há poucos minutos a gente estava em 50 de novo. Então, é isso, assim, ouvir você é animador. Então, muito obrigado por ter feito essa live. Ela fala muito e acho que ela é uma formação política muito boa para a galera que está aqui, que fala muito das questões que estão colocadas, porque existem muitas perguntas. Eu não quero ter todas as respostas, eu quero ter essas perguntas, mas eu acho que falta espaço de diálogo, onde essas perguntas sejam colocadas, onde as pessoas possam ouvir, tentar entender, tentar pensar. Isso faz bem para a nossa saúde mental. Eu fico pensando na cabeça como linhas emboladas que vão se desfiando e vão se organizando essa rede. Então, é isso. Se você quiser dar suas palavras finais, e a gente encerra. Para quem está aqui, vai ficar salvo. Eu já publiquei a primeira parte. Eu ia fazer um pedido para todo mundo que está aqui, mapeia. Vocês viram as 2 partes, viram que aula de história e de reflexão do momento atual que a gente está vivendo. Então, vai lá, marca os seus amigos, marca um amigo, marca outro, marca 2, 3,
Pega essa live, aqui tem um aviãozinho, envia para mais pessoas. Eu acho que a gente precisa divulgar as boas reflexões. É importante, porque o Martin Luther King fala isso, né? No que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Eu tenho dito isso. Tem muita gente que tem voz. O que está faltando é ouvidos. Então, ajude a gente a ter mais ouvidos. Então, Chico, sua mensagem final e a gente encerra essa live de hoje. Eu quero, antes de fazer o boa noite, tentar responder uma perguntinha que apareceu aí no meio de tantas, falando, e quem matou Marielle? Está aí uma pergunta que eu espero que já tenha sido feita ao Queiroz, que está disponível para responder a muitas questões. Ele está recolhido, inclusive, lá em Bangu para isso, no presídio de Bangu. Então, tem a ver com o sistema. Quem matou, nos tirou tragicamente, brutalmente, Marielle Anderson, foi esse sistema apodrecido sobre o qual nós falamos aqui, e que está agora no poder central, federal. Do ponto de vista mais geral, foi esse sistema. Agora a gente tem que saber, os executores, provavelmente, aquele Rony e o outro, Elcio, já estão aí em cana, mas quem mandou, quem organizou, quem planejou? Essa resposta vai ter que aparecer, a gente tem que perguntar sempre, né? No mais, Wesley, parabéns, eu imagino que a maioria desses 50 até agora que nos visitaram 51 aí, já chegamos aí. Tiveram paciência para nos ouvir. Primeiro, eu imagino que sejam, na sua grande maioria, jovens, né? A minha única vantagem aqui, ser velho não é vantagem nenhuma, ser muito vivido, a máquina começa a dar defeito. O Pedro Nava, memorialista, ele dizia uma coisa interessante, que experiência de vida é como um carro com o farol na parte traseira. Serve para você olhar o que você viveu e falar sobre ele. Agora, para ver o futuro, não adianta nada. Então, nós vivemos num tempo de incerteza estrutural. Quem sabe a gente ainda vai ter, na segunda metade do ano, eu estava pensando nisso hoje, fiquei espantado. Sabe que daqui a uma semana a gente cumpriu metade do ano de 2020? Passou metade do ano. É o ano mais espantoso da minha longa vida. É mesmo? Justamente. Sem dúvida. Ninguém mais. Se alguém falar, você vai ficar até 3 meses em casa, meu netinho lindo, caçula, chamado Santiago, fez 4 meses antes de ontem. Sabe quando eu vi? Quando nasceu na maternidade pública, Maria Amélia Buarque de Holanda. Quando vi, foi na véspera do carnaval, e depois, uma vez que eles vieram, o Chico, é meu xará, o pai do Santiago, e a Nina, minha filha, eles vieram trazer o bichinho aqui para vacinar no posto de saúde de Santa Teresa, aí bateram aqui na minha porta. Tá. Eu vi, então, você vê, já está com 4 meses, e a gente isolado. E quando eu imaginei, morando na mesma cidade, que eu não ia ver o meu neto, quando eu imaginei que eu ia ficar dentro de casa, quando eu imaginei que eu tinha que botar máscara, nunca fui black bloc, para sair à rua. Enfim, e essa pandemia mundial, o grupo mais aguerrido de revolucionários não conseguiria parar a máquina do mundo como ela teve que parar, por causa de um microscópico organismo de 1 bilionésimo de milímetros que provoca... Isso é espantoso. E, no entanto, o ser humano ele é capaz da ciência de esquadrinhar o pluriverso, mas é um ano atípico. Inclusive, eleições municipais, ninguém sabe quando ainda, não vai ser em 3 de outubro, eu acho, e como. Talvez as campanhas sejam muito assim, nessa base da live, e aí os enganadores, você viu, eleição com fake news, consegue ganhar até o governo da República. Pode ser que eles tenham muito espaço. Mas, olha, o meu abraço final é um abraço de esperança, de tenacidade,
de vontade da gente, de mãos dadas, conseguir mudar esse mundo. Eu acredito. Eu saio desse encontro nosso melhor do que entrei, mais animado, mais esperançado, graças a você, Wesley, que consegue congregar isso tudo e me convidou, te agradeço. Mais para frente a gente faz outras aí, vamos continuar conversando. Parabéns, vamos em frente, né? E juntos. Foi sem dúvida uma das melhores lives que eu fiz. Você me lembra muito meu avô, esse cabelo seu todo grisalho, assim, me lembra muito meu avô. E você é muito bom de papo, já falei isso. Agradecer a galera que ficou aqui. Eu vi amigos nossos em comum. Fábio estava aqui, que foi um cara que me apresentou Fábio, você. Maurinha aqui estava aqui. Maurinho, um amor de pessoa. Enfim, uma pessoa que eu encontrava sempre. Agora na pandemia não estou encontrando. Então, gente, esse foi um ponto de encontro com o Chico. Na luta a gente se encontra e aqui nas redes também. Obrigado, compartilhem. E obrigado você, Chico. É uma referência e esperança. Tá lá a primeira parte. Deus é urgente sem pressa e existe mesmo quando não há, diz o jagunço Riobaldo do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Vamos, fé em Deus. Fiquem aí com esse historiador. Você é uma biblioteca também, né? Quantas músicas e quantas lives e poesia, tudo de cabeça, gente, sem um livro. E eu aqui anotando as coisinhas no papel. Beijo, Chico. Tchau. Beijão. Amém. Salve.